Muito bem, pessoal. O gráfico da esquerda é o Nasdaq, da direita é o S&P 500. Nós estamos comprado agora. Como vocês podem ver, o S&P 500 à direita fez a liquidação dos dois topos anteriores. Então eu acredito que essa compra não vá muito longe, apesar de eu ter um alvo otimista para ela. Parece ter uma contradição, mas se caso ele romper esse topo, provavelmente nós temos alvos bem acima. Como vocês podem ver, eu marquei esse bloco de ordens aí do gráfico de 1 hora. Foi onde eu tomei a minha ação de compra após, num minuto, ter liquidado o fundo e entrado bastante volume dentro desse bloco de ordem que você está vendo aí, ó. Esse bloco de ordens, né, do H1. E no M1 você vê o dinheiro esperto entrando após a liquidação do fundo. Anteriormente você já tinha um posicionamento de volume relevante, porém a ação de preço não estava tão bacana porque não havia capturado liquidez prévia. Agora você tem a liquidação de uma liquidez prévia e o aumento do volume financeiro. Com isso nós decidimos tomar uma ação aí na ponta compradora até a faixa azul que você está vendo logo acima. E para garantir, entre aspas, né, a gente surfando, eu fui marcando as ineficiências, verificando a entrega de preço e se o preço vai fazendo estruturas altistas. Então ele defende na ineficiência e tem que continuar caminhando para cima em direção ao alvo. Eu fui fazendo esse order flow justamente porque nós tínhamos uma zona logo acima que poderia se tornar uma zona muito perigosa para uma reversão do preço. E a seguir vocês vão ver o que aconteceu de fato nessa região. Agora percebam no detalhe onde eu marquei aí o último swing low, o preço capturou a liquidez do swing high, a liquidez de topo, próxima à zona, e está querendo fazer uma mudança de característica para venda. Caso essa mudança se confirme, muito provavelmente esse trade vai dar errado. E o que eu tenho que fazer? Logo eu vou ter que fazer essa proteção. Você vai falar: ah, Júnior, mas você deixou o trade voltar demais. Pessoal, lembrando, todas as operações que eu vou mostrar para vocês aqui são feitas apenas com um contrato. Então a gente tem que buscar um risco-retorno, um payoff acima da média. E assim que a gente tem feito, é assim que tem funcionado. Nós conseguimos fazer vários saques já na mesa Apex Trading Fund, ainda mais por conta do drawdown. Então é um jeito que a gente achou de estar trabalhando da forma mais segura na mesa e de forma consistente. Então, a partir desse ponto, o preço faz a mudança de característica. Vocês percebem que eu já coloco minha ordem de proteção. O trade foi, beleza, não foi, aceita. Não fica brigando com o mercado, não fala que é tudo ou nada, porque você não tá ali para brincadeira. A gente sabe que o mercado tem momentos que ele é cíclico, na verdade, e nós também. Então, às vezes, quando você não está muito bem, você passa por uma fase difícil, você tem que se reinventar. Se reinventar é o quê? Sentar, perceber ali os erros que você está cometendo e ver o melhor caminho para que você não os cometa novamente e caia no mesmo buraco. Sempre ir melhorando, fazer de cada stop, de cada conta quebrada, uma aula. E aí você vê, o preço fez a mudança de característica. Nós temos como alvo agora, possivelmente, onde está a minha ordem, o fundo ali, porque os compradores que ali estão, que fizeram essa alta, eles encontraram uma oferta aí em cima, né? Porque houve essa mudança de característica. Então o preço está mostrando que ele tem intenções baixistas, certo? E aí a gente vai acompanhar para ver se ele vai me tirar no trailing stop ou se ele vai dar continuidade na alta, já que ele formou também uma estrutura de alta. Porque quando vocês olham ali, a linha que eu marquei lá em cima, lá o boss, ele fez uma estrutura altista. Porém, é desagradável ele fazer uma estrutura altista, não vejo com bons olhos, e em seguida ele já fazer uma mudança de característica. Ele está me dizendo algo, né? E um outro ponto interessante é vocês perceberem o seguinte: essa vela de M15, que agora estamos no gráfico de M15, agora eu mudei, mas toda essa alta aí, ela foi uma vela de M15. E quem comprou ela tá com stop logo abaixo, conforme eu vou mostrar para vocês a seguir, tá?
Então aí vocês percebem que o preço já tirou a minha ordem no trailing stop, desceu com bastante força ali, deixando uma ineficiência. E se eu vejo que há liquidez logo nesse fundo e que os compradores estão perdendo, eu posso procurar um ponto de venda. Então, nessa ineficiência, nós tomamos aqui uma posição vendedora, onde se o preço fecha acima dessa ineficiência, eu ia estopar tranquilamente, sem problema algum, tá? E aí o preço respeita esse ponto, certo? E agora a minha ideia é que esse preço possa confirmar essa manipulação e dar continuidade do fluxo para ir buscando essa liquidez de fundo, pegar todos esses comprados que queriam pegar a continuação dessa pernada de alta macro, né? Acreditando na continuação da alta, só que não é isso que a ação de preço está mostrando. Então, se o preço começar a cair, ele pode cair até forte, porque se essa galera começar a estopar, quem está comprado tem que começar a vender e o preço tende a começar a acelerar. A linha lilás que você está vendo logo abaixo, como vocês estão vendo em cima da vela vermelha, é o price level do diário, porém ele foi rompido para cima. Então quando o preço volta para testar, pode entrar demanda ali. Então é nesse ponto que nós vamos procurar zerar essa operação, tá? E logo em seguida, pessoal, o mercado começa a pesar. Estamos próximo do horário de abertura. Rapidamente essa operação é concluída, sem calor, somente seguindo o fluxo e entendendo de onde o mercado está vindo e para onde ele está indo. É aquilo que eu sempre falo, você tem que entender esse contexto para poder tá tomando as posições. Não adianta só ver um price level, só ver uma ineficiência, uma mudança de característica aleatória. Você tem que entender o comportamento do mercado para tentar ir junto com o fluxo, certo? Logo em seguida, pessoal, o mercado cai com essas 3 velas com muito volume, deixando uma imbalance aí e uma ineficiência, tá muito claro, e ele sobe em ABC, aquele movimento corretivo, né? Depois de uma onda impulsiva. Então eu continuo acreditando na queda, já que as kill zones, Londres, Ásia, estão tudo ali embaixo ainda, o preço não liquidou esses pontos. Então eu acredito na continuação desse movimento, pois você consegue perceber claramente ali, ó, o fundo de Londres e o fundo da Ásia logo abaixo. Esse ponto do qual vocês estão vendo aí, onde eu vou marcar agora, é um ponto vital. Por quê? Nesse ponto é onde o preço captura a liquidez de topo e tenta quebrar com o corpo de vela para baixo. Se ele fechar com o corpo de vela aí, o mercado está sinalizando claramente uma continuação do movimento. Então esse trade que eu tô, ele tem a probabilidade muito alta de ser executado com êxito, do preço degringolar e para baixo. Mas aí obviamente vai ter briga, vamos ver o que vai acontecer. Agora estamos bem próximo do horário da abertura do mercado à vista, né? O mercado começou a pesar e vocês veem que eu desço meu trailing stop, enforcando ali, porque é um momento de alta volatilidade. Eu não posso deixar um trade como esse voltar lá em cima. E nesse momento, quando eu desci para fazer o meu trailing stop, a minha ordem, ela deu um delay, né? Onde eu fui lento para colocar, o mercado já voltou e aí eu tive que abrir a trade ovate para poder executar essa ordem. Então isso não foi uma falha da corretora, foi uma falha operacional minha, porque eu sei que esses momentos são de alta volatilidade, mas eu quis fazer no manual para estar mostrando para vocês. Vocês percebem que o preço chegou no nosso primeiro alvo, cravando, entrando muito volume ali. E a gente vai ver se esse preço vai dar continuidade para chegar no alvo final ou não. Só que nesse ponto aí eu já abri lá e saí, porque era para eu ter deixado o take ali, onde pegou exatamente, vocês viram a linha ali, e eu quis fazer no manual. Acabou que a alta volatilidade não consegui executar a ordem por conta da minha lentidão na execução, tá? E agora eu vou deixar o vídeo seguir aqui para vocês acompanharem o resultado final. O mais bacana de tudo tá no final agora, que é a questão das operações que eu fiz. Eu não consegui gravar todas as operações, foram bastantes operações, muitas oportunidades no dia, além do normal, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o resultado da questão, não do financeiro, tá? Porque todas as operações foram feitas com apenas um contrato, mas sim
o tempo que as operações que me deram stop levaram e as operações que me deram gain levaram. Vocês vão ver que quando o mercado vai a nosso favor, a gente deixa o trade correr. Quando ele vem contra, rapidamente estopamos. E isso é um resultado natural de um operacional que você consegue aplicar com um êxito, sabe? Você tem um controle sobre o que você está fazendo. E ser trader é você saber os bons momentos e aproveitá-los, e os momentos ruins você se resguardar. Não é ir com tudo para cima a todo momento. E quando você se deparar com o relatório, eu vou explicar ele para você todinho. E você tenta chegar nesse relatório ou até melhor, que é possível 1000 vezes fazer isso. Muito melhor do que eu tô fazendo aqui. Também eu sou um eterno aprendiz, tá? E vocês vão ver ali, tá? Não deixem de ver o relatório, que é muito importante, beleza? Então, pessoal, vamos às considerações finais aqui do nosso dia. Aqui nós temos o dia fechado com $439. É muito importante ressaltar que esse valor foi feito apenas com um contrato, conforme eu vou mostrar para vocês no relatório de hoje. Foram feitas, né, no total 16 operações, né? E um número alto até, só que o mercado deu muita oportunidade hoje. Nem sempre é dessa forma, tá? E aqui nós tivemos uma assertividade de quase 63%. Aqui vocês conseguem ver a questão do risco-retorno. Como vocês estão vendo nessa imagem, nesse quadradinho aqui, esses pequenininhos, esses micro gains aqui, são quando o preço ele vai ao nosso favor e rapidamente a gente faz a proteção, porque a gente está trabalhando com a Apex e ela tem uma questão que é o drawdown dinâmico. A gente não pode deixar um trade que já foi a favor virar um stop loss, senão acaba que quase que dobra. Eu já até expliquei essa questão, mas se vocês tiverem dúvida ainda eu consigo fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu creio que a grande maioria não tem mais essa dúvida. Então, aqui nesses pontos onde tivemos pequenos ganhos, foi onde o preço foi a favor, logo eu protegi um pouco acima da nossa entrada e o preço tirou. E os maiores é onde o preço foi nos primeiros alvos e tirou, obviamente, no trailing stop ou alvo final, tá? Aqui, vocês conseguem ver o relatório que foram todas operações com um contrato. E prestem bem atenção nesse relatório, que é através disso que a gente consegue modificar as coisas, tá? As operações que foram a favor, percebam o tempo delas, tempo bem maior. Porque quando o trade vai a favor, eu mantenho a operação. Esse é um comportamento de trader num estado consistente. Não pense vocês que eu não tenho momentos, tá, de desequilíbrio, momentos, fases que a gente passa, que são fases não tão agradáveis no mercado. Não pensem vocês que a gente é isento disso de forma alguma. Só que quando a gente identifica esses momentos, o que a gente deve fazer é frear, prestar atenção, pegar um relatório, ver tudo que está acontecendo, analisar a situação friamente e ver como você pode modificar isso. Então, esse ponto aqui é quando você está num estado muito bacana de estar operando. Então aqui você consegue ver que todas as operações que foram a favor, isso acontece naturalmente. Esse relatório ele é um padrão, tá? Isso é um padrão. Você não vai fazer isso pensando em ter esse relatório. Não, ele vai acontecer. Esse relatório vai se desenhar de acordo com esse comportamento e essa atitude mental que você tiver. E aqui, ó, as operações que nós tomamos o loss. Então são operações que rapidamente o preço pegou o stop. E a última operação aqui que foi a favor, que foi essa daqui, né, um dos maiores gains do dia, se não o maior, ela foi 30 minutos, basicamente, de operação. Então, percebam esse comportamento no relatório de vocês. Ele vai ser de vital importância para que vocês consigam chegar no objetivo de vocês. E se você gostou desse vídeo, quer fazer parte do nosso projeto, entra aqui no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou manter vocês informados. E vou fazer uma aula aí para a gente poder estar compartilhando a forma que a gente opera. E se vocês depois quiserem fazer parte da nossa sala operacional e participar do projeto que a gente está montando frente à Apex para trabalhar com a mesa proprietária, fique à vontade para entrar no link aqui embaixo, tá bom? Era isso. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, beleza? Fiquem com Deus, forte abraço e valeu, pessoal!